ser a prova de vocês em semanas. Eu acho que tem daqui a 3 semanas, tem nossa prova de novo. Eu falei para vocês, é prova atrás de prova. Vou botar para gravar aqui, é muita matéria. Professor, Diga, Betina. bom dia. Bom dia. Aqui, a maioria que não chega é porque eles estão tentando trocar o portal para poder Ah, entrar. verdade, me falaram já que é a questão aí do... Existe aí essas pré-semana uma troca de senha, esse tipo de coisa, né? Que vai atrapalhar um pouco a É, chegada deles. Não tem problema não. O Gonçalves conseguiu, o Gonçalves está chegando. De pouquinho o pessoal vai chegar, Betina. Brigadão. Valeu. E ainda por cima que a internet também está muito ruim hoje. A Lara, você percebeu como a Lara é um pouco. Alguém já percebeu da sala o quanto um pouquinho a Lara é um pouquinho exagerada em termos de... Sem problema, Vitor. Como é que você tá, Vitor? Tudo bem? Até botei já presente para você aqui. O Edgar que eu não coloquei ainda. Cadê Edgar? Edgar, Edgar. Edgar. Tá aqui. Ah, o Edgar já tava. Ele saiu e entrou. Sem problema, Vitor. Como é que você tá? Beleza? Ô, Lara, para de, de, desse essencialismo. Mas, ó, não precisa ficar tão preocupada, não. Tem uma semana, não, tem 2 semanas aí que não vai ter prova. É coisa boa. Você fica reclamando à toa. Tem uma semana aí que vai ter feriado na segunda, na quinta, na sexta, toda uma semana só. Tudo bem que na terça e na quarta tem prova para vocês e pro segundo ano, mas tudo bem. Betina é outro. Duas exageradas, Lara e Betina. Fazer dupla sertaneja, aquelas de sofrência. Fazer dupla sertaneja de sofrência, a Lara e a Betina. Elas vão ver de ficar falando sobre homem, sobre traição, elas vão ficar falando sobre prova, aula, o quanto isso dói. E sofrência. Então, pessoal, eu sei que vocês estão preocupados aí, por vários motivos, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar tranquilos. Nós não sabemos quando vai ter o retorno das aulas híbridas, vocês não são obrigados a ir. Eu sei que tem muitas provas até o final do ano, ficou um pouco embolado, em termos assim, são 2 meses aí, esse mês, finalzinho, esse mês de setembro, outubro e novembro, tem várias provas, muitas provas ao longo desses dias, mas é assim mesmo, todo ano é assim mesmo, é uma pena que a gente não teve esse tempo em sala de aula para conversar, porque isso, eu ia explicar para vocês, era normal, sempre foi muita prova mesmo, finalzinho do ano é assim mesmo, é toque pesado. É porque prepara vocês para o Enem, que é no final do ano, em novembro, o Enem, que esse ano vai ser em janeiro, né? Nem esse ano, é ano que vem. Mas não tem problema, vocês já estão compreendendo as coisas. Pessoal do segundo ano, eu falo isso para eles, eles nem ligam, já sabem. O Lara, vai ser muitas provas, mas elas não são complicadas assim. E outra, não fica essa preocupação de reprovação, não. Faça o seu melhor. Isso que você tem que se preocupar. Faça o seu melhor. O problema é que muitas vezes de ficar pensando em reprovação é que você fica trabalhando sobre um limite que você impõe, que é um limite pequeno. Você não vai até o seu limite máximo. E isso é ruim. Independente do ponto que você já tem, independente que você já passou de ano, você tem que sempre dar o seu melhor. Isso é sempre importante. Então, não se preocupe muito com isso. Ah, vou reprovar, não vou reprovar. Ah, não sei se eu vou bem na prova ou não sei se eu vou bem. Não, isso você não tem que pensar.
O que você tem que pensar é que eu vou dar meu melhor. Vou fazer a melhor forma, vou estudar da melhor forma, vou prestar atenção, vou fazer a prova de forma séria. É assim que você tem que fazer. É fazer o seu melhor. E os resultados vêm como... Eles vêm de forma natural. O resultado vem de forma natural. Não precisa ficar preocupada, não. Ok? Pessoal, na aula passada, eu projetei, a gente está falando de hidrologia, né? Estamos aí já no volume 4, se eu não me engano, do nosso livro, da nossa apostila. Aí a gente já tinha falado de várias coisas, vou passando aqui na tela, mas é coisa que nós já falamos nas outras aulas. Nós paramos em bacia hidrográfica. A gente estava falando da bacia hidrográfica do Rio Doce e a questão de Mariana, o rompimento da barragem de Mariana, que era uma barragem que é uma barragem que pertence a Samarco, mas na verdade a Samarco pertence a Vale, e metade da Samarco pertence a Vale e a outra metade uma empresa da Austrália. E é considerado o nosso maior crime, o maior desastre ambiental da história do Brasil, porque essa barragem acabou matando um rio, um grande rio, quase que por inteiro. Afetou milhares de pessoas, as cidades em que esse rio corta foram muito afetadas. Então, é uma coisa importante. Não tem na apostila, tá? Não tem na apostila e vale a pena vocês darem uma lida sobre a questão do... Bom dia, Cléris. Bom dia, Fabrício. Tudo bem? Sobre a barragem de Brumadinho. Esse material, com essas dicas que eu estou colocando aqui sobre... Desculpa, Brumadinho não. A barragem de Bento Rodrigues, lá em Mariana. Esses acontecimentos e essa aula já está lá no site da escola, no blog de vocês. Vocês podem baixar essa aula para estudar também, porque isso não tem na apostila sobre Mariana. Algumas imagens da cidade de Bento, distrito, né, de Bento Rodrigues, que ficou destruído pela barragem. Existe um processo agora de voltar a reconstruir a vila. A Samarco vai fazer isso. Onde que eu estou passando? Aqui tem na direita, Cacimba de Mágoa. Tá vendo na direita, Cacimba de Mágoa? Eu não vou botar agora porque a internet ela fica travando a música e não fica legal. Mas assistam esse clipe, Cacimba de Mágoa. É o Gabriel Pensador com o Fala Mansa fazendo um clipe de uma música linda, linda, linda sobre o desastre de Mariana. Muito legal. E vamos falar agora sobre... Isso aqui é uma matéria que cai muito em prova do Enem, a transposição do Rio São Francisco. Ela foi inaugurada esse ano. Esse ano de 2020 ela foi inaugurada. Ela começou a ser feita lá em 2010. Em 2010 ela começou a ser feita a transposição do Rio São Francisco. O que é uma transposição? A Rebeca chegou. Bom dia, Rebeca. O que é uma transposição? É você tirar a água de um rio, de um lugar para outro, através de canais. Através de canais, você jogar água de um rio para um outro rio. Isso é uma transposição. Para que serve a transposição do Rio São Francisco? É porque o Rio São Francisco ele passa no sertão nordestino. E o sertão nordestino é muito seco. E é um rio muito cheio, com volume de água muito grande. É o maior rio do Brasil. O maior rio que nasce e tem a foz no Brasil. A nascente e a foz estão no Brasil, porque o rio Amazonas, a nascente, fica em outros países da América do Sul. Aí o Rio São Francisco ele tem um volume de água muito grande e ele passa próximo a regiões em que os rios são muito pequenininhos. Eles secam numa época do ano. Quando um rio seca numa época do ano por falta de chuva, o nome desse rio chama-se intermitente. O que é um rio intermitente? É um rio que seca
algumas vezes ou em algumas épocas do ano. Não são todos os anos que ele seca, não, mas de vez em quando ele seca. E ao secar, o rio não tem mais água, torna ele intermitente. Quando o rio nunca seca, sempre tem água. Tem hora que muito, tem hora que pouca, mas quando ele nunca seca, o nome dele é perene. É um rio tipo perene. Os rios que vocês estão vendo aí ao norte da imagem, que corta ali o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, esses rios, eles são intermitentes, pelo menos em alguma parte deles, eles são intermitentes. E essas pessoas que vivem em volta desses rios sofrem muito com falta de água. Aí o governo brasileiro, na época ainda do governo do Lula, tiveram a ideia de tirar a água de São Francisco e passar água para esses rios. Na época foi muito criticado, e ele é criticado até hoje, porque o Rio São Francisco é um rio que é muito usado para irrigação, usado para abastecimento de água das cidades que tem do lado, usado para hidrelétrica, são várias hidrelétricas que tem no São Francisco, e o pessoal acha que tirar água dele para botar em água em outros rios é muito preocupante em relação ao rio. Outra crítica pesada que teve nessa obra é que ela era muito cara. Ela custou bilhões de reais, sabendo que talvez não vale a pena gastar tanto dinheiro para levar água para essas regiões deste jeito. Talvez existissem jeitos mais baratos, como os poços artesianos, para conseguir água também para a população dessa região. Não é uma população muito grande, a população que vive nessa região mais seca do sertão nordestino, não é tanta gente assim, então poderia conseguir de forma mais barata de outro jeito, mas fizeram ela assim mesmo, com muitos protestos, com muitas críticas nacional e internacional. A, a, essa obra foi feita com grande quantidade de desvio de dinheiro público. Ela começou sendo feita pela Odebrecht, empresa que até quebrou por conta de tanta corrupção junto com o governo. O dono da Odebrecht está preso até hoje, Marcelo Odebrecht, e não só por conta dessa obra, por várias outras. E no final das contas, ela saiu, a obra saiu. É uma obra muito cara, sabe por quê? O Rio São Francisco está em um local, e para a água chegar em outros rios que estão querendo atender, nesses dois eixos, norte e leste, você tem que fazer a água subir para depois ela descer, porque tem uma serra que separa essas duas regiões. E aí, fazer essa água subir através de bombas d'água é muito caro, muito caro. Tem algumas imagens aqui. Ó, essa imagem pequena à direita, superior, as duas menores. A superior à direita e a inferior à esquerda. Essas duas menores são bombas de elevação. A água saindo de um ponto e subindo para outro mais elevado, para tentar passar essa serra. São vários pontos desses de elevação, são vários momentos que existem bombas de elevação. E depois que elas chegam no lugar mais alto, a água vai descer através desse canal que vocês estão vendo aí na parte superior à esquerda. Essa parte superior à esquerda. Essa imagem grande inferior à direita é o Rio São Francisco. Essas duas cidades aí do lado é Juazeiro e Petrolina, em volta aí do rio. Aí depois o rio desce por essa calha de cimento, de concreto, que vai descendo até chegar no outro rio. As pessoas podem usar, as fazendas em volta dessa calha aí podem usar água. Outra crítica também, aonde que essa calha está passando com água, não foi escolhida de forma aleatória. Coincidentemente, ela passa no meio de grandes fazendas, de grandes fazendeiros que têm parentes políticos, que são políticos. Então ela não foi uma calha que passou em qualquer lugar, não. Ela passou dentro de fazendas de gente com dinheiro, com gente rica, com gente com poder dessa região, que eles vão usar dessa água para irrigação. Então tem muitas críticas, muitas críticas.
Tem a parte boa? Tem a parte boa. Vai diminuir significativamente a seca de várias regiões que passavam no sertão nordestino nas épocas piores de seca, que é aquelas épocas que chove muito, muito pouco, ou nada. Então, quer dizer, isso vai ajudar algumas famílias, vai ajudar várias pessoas, mas as críticas são muito mais pesadas, muito mais questionáveis do que os benefícios. Traduzindo, o custo-benefício. Existe benefício? Existe benefício. Só que o custo é muito pior. O custo-benefício da transposição do Rio São Francisco não é boa, não é válida. Não é válida. Custo ambiental, custo social, custo financeiro, isso aí foi uma obra que não deveria ter existido, mas acabou existindo. Os políticos, eles tomam decisões unilaterais. É a ideia deles, pronto, e acabou. E burro foi você que votou neles. É mais ou menos assim. O problema é você que votou neles. Lembrando que uma decisão de um político desse que está no poder e toma essa decisão, é bom lembrar que ele não chegou lá porque ele pegou numa arma e ameaçou alguém para virar governador, presidente e tomar essa decisão da transposição, não, tá? Foi eleito. Então, parte da culpa das coisas ruins que um político faz, parte da culpa está em quem votou nele. Então, aprendam a votar. Isso aí é extremamente importante. Se você não aprender a votar, você vai eleger ou deixar alguém eleger políticos incompetentes que vão fazer o seu imposto, o seu dinheiro ser jogado no ralo, como desse jeito aí. Nossa, tem um vídeo aqui que eu botei para vocês. Esse aqui é um link de um vídeo do YouTube, tá vendo aqui embaixo? Depois vocês podem ver. Ainda para piorar, tem alguns lugares que a obra foi mal feita, rompeu e vazou milhões e milhões de litros d'água, ameaçou cidades. Tipo assim, nada tá tão ruim que não possa piorar. Depois vocês assistem, tá? Vale a pena. Tá lá no. Não vou passar agora porque a minha internet está travando demais aqui. O Rio Nilo, eu gosto muito de falar sobre esse rio, porque o Rio Nilo ele foi durante muitos anos considerado o rio mais extenso do mundo, porque da nascente à foz dele já se conhece desde, sei lá, 5.000 anos antes de Cristo. Já sabia a nascente do Rio São Francisco. Ele nasce no Lago Vitória, ali perto do Quênia. Lago Vitória ali, dá para ver aqui na imagem, e vai até a foz dele no Egito. Um rio extremamente importante. Ele corta o deserto do Saara e aonde que ele passa, ele gera vida em um lugar que é estéril, para vocês verem a importância de um rio. Um aluno me perguntou uma vez por que a foz do rio Egito é tão famosa. O professor estava lendo coisas sobre o Egito e a foz dele, que é uma foz em delta do rio Nilo. Delta porque o rio vem e antes de chegar no mar ele abre um leque. São vários rios, um rio vem para cá, um rio vem para cá, outro vem para cá, formam vários rios antes de chegar no mar. E por que é tão famosa esse delta do rio Nilo? É porque o rio vem e como ele chega numa área muito plana, ele vem descendo o relevo, vem descendo o relevo. Quando ele chega numa área muito plana, que é no final, ele não tem tanta força para romper o relevo, o solo, aí ele abre em vários pedacinhos que geram delta. E ele acaba tornando esse delta, porque forma um delta, né? Forma um triângulo. Se você pegar o formato, é um tipo de um triângulo. Esse delta, ele, ele é muito fértil. É uma área muito fértil de plantações e próximo do mar também. Então tem a questões das relações comerciais. E foi aí que a civilização egípcia mais desenvolveu. Esse aí é o chamado Baixo Egito. Tanto que ali, no início desse delta, tem Cairo, onde que tem as três pirâmides grandonas e tudo mais.
É dali em diante que o Egito tomou mais força. Ok? É muito legal ver a história E essa área aqui, em termos de hidrografia, tem muita história. O Rio Nilo, essa barragem de Assuã, no Egito, também tem uma história muito interessante sobre ela. O Rio Nilo tinha uma coisa muito interessante. Quando chovia muito aqui, na região do Quênia, Uganda, o Lago Vitória ficava muito cheio, o rio meio que transbordava. Vinha aquele monte de água e aí tinha cheias do Rio Nilo. Aí depois parava de chover aqui, tem a época da seca, né, que é um clima tropical, aqui nessa parte de Quênia, Uganda, Zaire. Aí tem aquela época que não chove muito, aí o rio secava. Aí essa questão do rio encher e secar fazia que a margem dele ficava muito fértil para plantação. Foi o que estimulou o crescimento da civilização egípcia. Aí aqui do lado tem o Mar Vermelho, aquele que Moisés abriu para a saída, a libertação do povo hebreu, muito interessante. É no finalzinho daqui do Mar Vermelho, junto com o Mar Mediterrâneo, eles não se tocavam. Hoje se toca numa coisa chamada Canal de Suez. Bem interessante. Uma coisa... Um momento. Uma coisa importante de verificar em hidrografia é conhecer a história do Mar Vermelho, a história do Mar Mediterrâneo, a história do Rio Nilo, são histórias importantes que têm a ver com a questão da hidrografia também, tá? É interessante. Algumas fotos do Rio Nilo, tá vendo? Você vê, olha a imagem, você vê deserto de um lado, deserto do outro e verde próximo ao rio. Essa área verde aí são áreas de irrigação, plantações. É a vida se fazendo no meio do deserto graças ao rio. Rio extremamente importante. Muito importante. Mar de Aral. Anotem no caderninho de vocês. Mar de Aral. O Mar de Aral foi o maior desastre ambiental da Terra, em termos hídricos. O maior desastre hídrico do planeta foi o Mar de Aral. Tem uma imagenzinha dele aqui. Olha que doideira. O Mar de Aral, na verdade, o Mar de Aral é um lago salgado. O Mar de Aral é um lago salgado. Por que lago salgado? Ele é uma depressão absoluta. Ele é uma depressão absoluta. Ele fica abaixo do nível do mar. Então a água dele não tem como chegar no mar, porque ela teria que subir para chegar no mar. Não tem como. Tem dois rios que abastecem. Tem dois rios que abastecem o Mar de Aral. Não precisa saber o nome dos rios, não. Aqui na imagem, no mapa, aqui você vai ver o nome deles. Amurdária e Sirdária. Não vou perguntar o nome de rio, o nome do rio na hora de uma prova. Amurdária e Sirdária são dois rios que cortam ali o Cazaquistão e o Uzbequistão. São os dois países da antiga União Soviética. São dois rios que abastecem o Mar de Aral. Então, é um buraco, pensa assim, um buraco, um grande buraco com dois rios chegando. O rio leva água potável, que é água com pouco sal. A água potável do rio cai nesse lago, um grande lago, e a água evapora, o sal fica, e ela vai ficando salgada. É um lago que vai se salinizando. Do lado aí esquerdo, do lado esquerdo, tem o Cáspio, Mar Cáspio. Também é um lago salgado, igual o Mar de Aral. É um grande lago salgado. O que acontece com o Aral? O Aral teve uma coisa muito louca que aconteceu com ele. Esses dois rios começaram a ser usados para irrigação. Preste atenção nisso, que geralmente é isso que cai numa prova. O rio começou a ser irrigado, usar a água do rio, tirar através de bombas, para irrigar a plantação de algodão. Isso na época da União Soviética. A União Soviética precisava de muito algodão para fazer calça, roupa para os trabalhadores. E aí o que acontece? Ela pegou essa região para plantar algodão. E à medida que ela tirava a água do rio para irrigar a plantação de algodão, a água não chegava mais no Mar de Aral. Aí o que acontece? O projeto iniciou na década de 70.
Reparem nessa imagem de cima. Reparem na imagem de cima. 1957, o Mar de Aral cheinho, grandão lá. Tinha ilhas, bonitinho. Aí, na década de 70, começou a usar a água dos dois rios para irrigação. Ninguém usa a água do mar para irrigação, não. A água do rio para irrigação. Aí a água parou de chegar no Mar de Aral. Aí o mar continuou evaporando. Só que como não chegava mais água, o mar começou a diminuir. Por quê? Saía mais água pela evaporação do que chegava pelo rio. Aí ele começou a secar. E aonde que você está vendo essa terra seca em amarelo? É uma terra seca cheia de sal. Então, uma terra perdida. É um deserto salgado. E aqui é uma imagem mais de satélite, né? Mais recente para você ver. Você consegue ver, ó, a terra. Está vendo esse branco? Esse branco é sal. Esses navios, eles ficavam dentro d'água. Esses navios que vocês estão vendo, ficavam dentro d'água. Só que aí o mar foi secando, eles pum, encalharam. Hoje o Mar de Aral, ele é tão morto quanto o Mar Morto em Israel. Ele é tão morto quanto. Não tem mais quase água nenhuma. A água que tem é uma água muito suja, muito sal, extremamente sal, e não tem mais vida. Acabou. Não tem fitoplâncton, não tem zooplâncton, não tem algas, não tem peixe, não tem nada. Tem nada. Além de afetar a vida econômica do Mar de Aral, os navios de pesca, acabaram tudo. Eu fico imaginando ser tão importante algodão assim, gente. Consigo entender isso. Mas, além da água, a economia, pesca e tudo mais, tinham em volta do Mar de Aral muitas cidades pesqueiras, muitas cidades turísticas, porque eram praias. Pô, você tinha praia a milhões, desculpa, você tinha praia a milhares de quilômetros do mar. Quem quisesse conhecer o mar, o oceano, daí até o mar é longe pra caramba. Olha aqui no mapa. Daí até o mar é muito longe. Nem tá aparecendo. Tão longe que é. Daí para o mar são milhares de quilômetros. E você tinha praia dentro do continente asiático. Você tinha mar dentro do continente asiático, com onda, igualzinho uma praia qualquer. Então tinha cidades turísticas, cidades pesqueiras. Todas elas viraram cidades fantasmas. Porque não tem mais praia, não tem mais mar, não tem mais pesca. Todo mundo foi embora e deixou a cidade para lá. Virou aquele conjunto de cidades fantasmas em volta desse mar de Aral, que não é o Mar Morto, que fica em Israel, mas é muito parecido. O Mar Morto de Israel, que fica ali perto de Jerusalém, não muito distante, e o motivo é esse. Ele também é uma depressão absoluta que desce o Rio Jordão, deságua nele, só que é o seguinte, evapora a água e chega a água. Aí ficou muito sal, concentrou muito sal, matou a vida do rio, do mar. O Mar Morto em Israel é um lago salgado, abaixo do nível do mar, igual o Mar de Aral, igual o Mar Cáspio. Ó, o Mar Morto, ele é morto há muito tempo, mas de forma natural. Chega sempre muito pouca água, evapora, ele ficou muito salgado. O Mar de Aral, ele está ficando também morto, mas por culpa humana. E o Mar Cáspio, que é esse do lado que eu mostrei aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? Esse aqui, ó, que é na imagem de baixo, esse grandão do meio. O Mar Cáspio, esse grandão do meio, é a mesma coisa que o Mar de Aral, uma depressão absoluta. Ele está indo para o mesmo caminho, também está secando, por conta de uso excessivo dos rios que abastecem esse mar. Então eles tinham que ter uma consciência ambiental um pouco melhor, né? Não usar tanta água do rio assim, porque o mar precisa dessa água, já que não é mar, é lago salgado, não é mar igual ao do oceano. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Estudem Mar de Aral, tá? É importante. Imagens aí do Mar de Aral. E o último ponto aí da nossa aula, que a gente vai só semana que vem falar sobre ele
de forma um pouco melhor, são as bacias hidrográficas brasileiras. As bacias hidrográficas é o fim dessa matéria. É até um capítulo à parte que tem aí. Bacias hidrográficas brasileiras. O que são bacias hidrográficas? É aquilo que nós falamos lá atrás. Começamos a aula de hoje, que terminou a aula da semana passada. Lembra? Quando eu falei sobre a bacia do Rio Doce e a destruição pelo rompimento da barragem da Samarco? Então, bacia hidrográfica é uma área geográfica delimitada por uma coisa chamada divisor d'água, que são topos de morros, e ela é mais baixa, por isso o nome bacia. Nela corta o rio principal e seus afluentes. Essas são as principais bacias do Brasil. A bacia amazônica, que pega 40%, 40 e poucos por cento do território brasileiro, é gigante. E detalhe, a bacia amazônica continua nos países vizinhos, né? Aí tem a bacia do Paraguai, que pega parte da Bolívia, Paraguai, também parte do Brasil. A bacia do Paraná, muito importante. Essa bacia do Paraná é importante porque nela corta rio como o Rio Tietê, o Rio Paraná. E essa região aí é onde que concentra muita gente. É a região de São Paulo. No Paraná, por isso o nome da bacia. É aí que tem a hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior hidrelétrica do mundo. Então, quer dizer, como é que poderia cair numa prova bacia hidrográfica? Primeiro, você tendo que olhar esse mapa, sabendo onde que ficam as bacias. Bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins, Araguaia, Amazônia, Paraná. Primeiro, localização das bacias. Segundo, saber características dela. Como cada uma se desenvolve. É uma característica principal dela. Falamos muito sobre o Rio São Francisco, a transposição dele hoje. Então, olha nesse mapa. O Rio São Francisco, ele está na bacia do Rio São Francisco. Estão tirando a água dele e jogando na bacia do Parnaíba, que está em marrom, jogando a água na bacia do Parnaíba e na bacia Atlântico Nordeste Oriental, que está em azul clarinho. Eles estão recebendo a água do São Francisco. Olha, você consegue tirar água de uma bacia para outra. Precisa? Não. É caro? É, mas tem como fazer. Nem deveria, mas tem como fazer. Tudo bem, pessoal? Tudo legal? Tudo tranquilo? Na segunda-feira que vem, nós vamos continuar a bacia hidrográfica e terminá-la. Falta pouquinho aí, falta 3 slides para a gente falar um pouquinho mais das características de cada bacia, tá? Semana que vem, porque amanhã, revisão para a prova que é amanhã mesmo, tá? Amanhã tem prova e a gente vai fazer um plantão de tirar dúvida. Venham com dúvidas sobre urbanização e os 3 temas aí de atualidades que eu falei para vocês na aula passada. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?